Aí o próximo procedimento. O próximo procedimento seria esse. Algarismo maior do que 5. Nós vamos ter três situações. Algarismo menor do que 5, algarismo maior do que 5 e algarismo igual a 5. Tá certo? A comparação é em cima do número 5. Maior, menor, maior e igual. Então vamos lá. Aí o exemplo que eu vou dar. 4,56982. Tá certo? Então também quero arredondar para 2 casas decimais. Tá certo? 2 casas decimais. Então como é que eu vou fazer? Então eu tenho que deixar 2 casas decimais, a casa do 5 e a casa do 6. Mas eu vou deixar 56? Não, tenha calma. Eu vou deixar a casa do 5 e a casa do 6. Então eu olho o último número depois dessas 2 casas. Quem é o último número? 9. 9 é maior do que 5? É. Então, se 9 é maior do que 5, eu já não posso seguir o procedimento anterior. Porque o procedimento anterior era menor do que 5. Eu abandonava tudo e mantia as 2 casas decimais que eu tinha antes. Agora não, vai ser diferente. Ó. O que é que eu faço? Eu pego, desprezo os algarismos, o 9, o 8 e o 2, e pego o 6 e somo com 1. Legal? Ó, vou repetir de novo. Eu desprezo os últimos algarismos, inclusive o 9, o 8 e o 2. Pego o 6 e somo com 1. 6 mais 1, 7. Então vai ficar o quê? 4,57. Então arredondei o número. Legal? Arredondo o número, ou seja, 4,57. Agora, se eu quiser continuar arredondando, aí como eu disse, vai depender da solução do problema. Então, por exemplo, já que a gente viu isso, aquele exemplo lá em cima, 2,58. Pronto. Agora eu quero arredondar ele para uma casa decimal. Vou deixar uma casa decimal. Aí eu olho o último número, é 8. Né? 8 é maior do que 5. Aí o que é que eu faço? Eu pego o 5 e somo com 1. 5 mais 1, 6. Então eu peguei o número e arredondei para 2,6. Se você quiser continuar arredondando aqui o 4,57, aí você vai. O último número é 7. 7 é maior do que 5? É. Aí eu pego esse 5 e somo com 1. 5 mais 1, 6. 4,6. Pronto. Essa é a regra de arredondamento. Tá certo? Agora você tem que você tem que prestar atenção nessa questão. Número menor que 5, número maior que 5. Legal? Pronto, assim vai. E lembre-se que para você arredondar, quem vai escolher o total de casas decimais depois da vírgula é a questão. Agora, é claro que quando você for treinar, você vai pegar um número bem grande, vai dizer, vou arredondar para 2, vou arredondar para 3, e assim vai. Tá certo? Não é difícil, é fácil, basta você prestar atenção. Não tem nada de difícil. Matemática é fácil. Tá certo? Agora vamos para o próximo. Algarismo igual a 5. Então, lembre-se que eu disse que o ponto de referência é 5. Então, nós vamos ter 3 situações. Menor que 5, maior que 5, igual a 5. 3 situações. Exemplo. Aí vamos lá. 8,56562. Eu coloquei até o 5 em vermelho para você lembrar que eu estou considerando o algarismo igual a 5. Eu quero arredondar para 2 casas decimais. Lembre que todos os exemplos eu disse que é para 2 casas decimais. Aí o que é que eu vou fazer? Agora presta atenção. Aqui no 5, dentro do algarismo igual a 5, nós temos 2 situações. E essas 2 situações são importantes. Então, a primeira, ó. Vamos lá. O número que está antes do 5, inclusive dentro do total de casas decimais que eu vou deixar, é um algarismo par. Ele é um algarismo par. Se ele for um algarismo par, o que é que acontece? Ó, presta atenção. Você despreza os 3 algarismos
mantém o número que está antes, ou seja, 0, aliás, 8, aí mantém o 56. Ou seja, é parecido com o algarismo menor do que 5. É a mesma coisa, né? Agora, a questão aqui é o número, se o número antes do 5 for par. Legal? Lembre disso. Algarismo igual a 5. 2 casas decimais. Olha o número depois da última casa decimal. É o 5. Se o número que veio antes dele for par, despreza os demais e mantém eles. Então, 8,56. Mas o número que vem antes do 5 pode ser um número ímpar. 6,59, 58, 3. Só que o antes do 5 vem um número ímpar. Aí eu desprezo tudo e mantenho um? Não, agora é um número ímpar. Então o que acontece? Olha? O 9 é um algarismo ímpar. Aí o que é que eu faço? Desprezo os demais, certo? E somo 9 com 1. Ou seja, é a regra do algarismo maior do que 5. Legal? Então, 9 mais 1 dá 10. Aí levando 1, vai ficar 6,60. E como a gente estudou lá em números decimais, esse zero aí depois não vale nada. Tá certo? É indiferente. Se a gente partir para a questão de física, né, que número significativo, aí já é diferente. Agora aqui, matematicamente, o zero à direita do número, né, não vai dar em nada. Legal? Então, conclusão. Você pega o 9 e soma com 1. Tá certo? Vou só colocar aqui para você ver. 6,59. Tá certo? Eu vou e somo com 1. Tá certo? Aí dá 10, aí vai 1. 5 mais 1, 6. Aí mantém a vírgula, 6,60. Pronto. Isso é a questão de arredondamento. Fácil. Não é difícil. Basta você prestar atenção. Então você pegue isso, reveja novamente, coloque os números para treinar, para você arredondar, pesquise na internet, pegue em livros, tá certo? E você memoriza essa regra bem direitinho, tá certo? Esses procedimentos. Lembre disso, menor que 5, maior do que 5, igual a 5, par e ímpar. O par segue a mesma regra, menor que 5. O ímpar segue a mesma regra, maior do que 5. É só lembrar disso. Legal? Par segue a regra menor do que 5. Ímpar segue a regra maior do que 5. Legal, gente? Então, fácil isso. Legal. E muito gostoso de se fazer. Tá bom?